Olá pessoal do sexto ano, estamos dando início agora às nossas aulas de matemática da quarta semana, tá? A gente já teve uma aula de correção, né, da atividade da aula da semana passada e agora a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, dando uma pausa, né, nessa parte de geometria. A gente já viu, né, basicamente o mês todo de geometria, já devemos ter, né, bastante domínio dessas noções de prisma, pirâmides, né, poliedros, não poliedros, corpos redondos, né, assim, formas planas e não planas. Tudo isso a gente viu, né, ao longo do mês de agosto. Vocês estudaram, né, leram, viram vídeos, né, resolveram atividades. E agora a gente vai dar continuidade, tá? Uma parte bem interessante da matemática, né, de sexto ano, que é quando a gente vê um pouco mais de carinho, né, essa parte da divisibilidade, tá? E claramente, né, como a própria palavra diz, vai dar aqui um olhar especial à operação que a gente faz com números, né, que é de divisão, certo? Então nessa aula, né, eu quero que vocês compreendam, tá, basicamente a diferença e também a semelhança, né, porque existe uma relação entre a palavra divisível e a palavra divisor, tá? A gente vai ver também que com a palavra múltiplo, né, que a gente vai ver daqui a algumas aulas, tem também uma relação, mas por hoje só essas duas, divisível e divisor. E eu quero que vocês conheçam, tá? Se é que você já não conhece, né, bem capaz que alguns já tenham alguma noção disso, que são os critérios de divisibilidade, tá? Então nessa aula a gente vai ver esses três tópicozinhos, bem devagar aqui, né, com o nosso tempo, para que a gente compreenda bem, né, as noções que eu falei para vocês, de divisível, divisor e critério de divisibilidade. Tá, então vamos começar, né, a trabalhar com esse versus aqui, né? O ser divisível versus, né, ser divisor. Tá, parece que significa a mesma coisa, né, mas a gente vai ver, né, já dá até para notar que existe uma diferença. Tá? Então, basicamente, a ideia é a seguinte. Quando a gente faz divisão, né, com números naturais, né, com os números que a gente conhece, essa divisão pode ser exata ou não exata. Como assim, professor? Vamos só lembrar aqui, né? Quando a gente divide, por exemplo, né, 10 por 5, né, quando eu vou formar, eu tenho 10 coisas, né, 10 bombons, 10 objetos, né, 10 brinquedos, e aí eu vou formar grupos de 5, né, ou então eu vou dividir para 5 crianças, por exemplo. Eu quero saber quanto vai dar para cada um, né? A gente faz a continha de dividir, bem tranquilo, né? A gente pode até fazer por bolinhas, né? E a gente vai ver que vai dar 2 para cada, né? Assim, eu posso formar 2 grupos, ou então eu posso dar 2 brinquedos para cada criança. E não sobrou nenhum brinquedo, né? Uma vez que se eu pego, né, 5, aí 2, 4, 6, 8, 10, né? Assim, então eu consegui dividir o 10 em 5 partes, e cada uma dessas partes tem 2, né? Assim, isso é o que quer dizer a divisão. Eu peguei uma quantidade de 10, dividi em grupos de 5 e consegui formar nessa quantidade aqui, 2 para cada, né? Ou então 2 grupos, correto? Como não sobrou, pessoal, né, nenhum dos objetos que a gente tinha inicialmente, então a gente fala que essa divisão é exata. Lembram disso? Né? A divisão é exata. E só para lembrar, a gente chama de divisão exata, né, quando o resto da divisão, né, o resto da divisão é igual a zero. Você tem uma quantidade de objetos, né, uma quantidade de coisas, e aí você vai distribuir essas coisas em quantidades iguais para uma determinada quantidade de pessoas, né, ou de grupos. Se você observa, né, que quando você fez essa divisão em partes iguais, não sobrou, né, nenhum objeto e ninguém, né, ficou sem objetos, então você diz que essa divisão é exata porque, né, não restou nenhuma figura, né, nenhum objeto que você tinha anteriormente, né, nenhum bombom, nenhum doce, né, nenhum bom. As coisas podem variar, né, assim? Mas é importante a gente saber que o resto é zero. Tá? Então a gente chama essa divisão de exata. Porém, né, quando eu tento dividir, por exemplo, se eu for dividir, vou aumentar apenas um, né? Digamos que eu tenha 11 objetos agora, e eu vou dividir esses 11 objetos, né, para 5 pessoas. A gente observa o seguinte, a maior quantidade de objetos que eu posso dar para cada um é 2.
né? Porque se eu der 3, né, vai ficar uma pessoa sem objetos. Assim? Ou então com menos objetos que as outras. Pensa aqui comigo. Eu tenho 11 objetos e 5 pessoas, né? Se eu for dar 3 para cada um, você vai ficar com 3, 6, 9, aqui já vai para 12, né? Só que eu não tenho 12. Eu tenho apenas 11. Então do 9 eu só posso dar 2 para essa aqui fica com 2 e essa aqui fica com nenhuma. Então essas 3 pessoas, né, ficaram com 3, essa pessoa ficou com apenas 2 e essa pessoa ficou com nenhum. Isso não foi uma divisão exata, né? Isso não foi uma divisão justa. Pessoas ficaram com a mesma quantidade, agora algumas pessoas ficaram com quantidade diferente, e nesse caso aqui nenhuma, né? Então isso não foi uma divisão, não posso chamar isso de uma divisão. Agora, se eu dou 2 para cada um, vai ficar o seguinte, né? 2, 4, 6, 8, 10, ok? Cada um ficou com 2 objetos, né? Só que aí dos 10 eu tenho 11, né? Sobrou um objetozinho de fora. Esse objeto de fora eu não posso fazer nada, né, com as outras pessoas, porque a partir do momento que eu der esse objeto para qualquer uma delas vai ficar com 3, né, e as outras vai ficar com 2. Né, e a gente já viu anteriormente, né, que isso não é uma divisão justa. Tá? Então a maior quantidade de objetos que eu posso dar para essas 5 pessoas é 2. Né? E a gente viu, né, que sobra 1. Né? Que resta 1 objeto. É assim? Então, quando isso aqui acontece, pessoal, né, quando resta alguma coisa, né, que não seja 0, a gente disse que essa divisão não é exata. A divisão não é exata. Quando é que a divisão é não exata? Né? Quando o resto não for 0, certo? A gente pode colocar esse símbolozinho aqui, né, para diferente. Igual é assim, né? E diferente é o igual com um riscozinho, né, no meio. Tá, então a gente tem essas duas noções. Isso aqui a gente consegue entender muito bem, né? Porque isso faz sentido para a gente desde quando a gente é criança, né? E quando a gente vai entrar na escola, a gente só faz ver isso aqui, né, com mais detalhes, tá certo? Então nessa situação a divisão a gente chama de exata, porque o resto não deu 0, não sobrou nada. E nessa divisão aqui, por exemplo, né, são várias divisões possíveis, a gente tem um exemplo de uma divisão não exata, né, porque o resto aqui não deu 0, né, o resto aqui no caso foi 1. Tá certo? Bem, é justamente isso daqui, né, que a gente pode usar para, né, ter a ideia de divisível e divisor. Tá? Tentem gravar isso aqui para vocês, pessoal. Tá? A palavra divisível, ela sempre vai vir, né, seguida de um por. Tá? Divisível por. Aí, né, o resto da frase. E a palavra divisor, ela vai vir sempre seguida da palavra de. E aí, né, o resto da frase. Tá? Então aqui a gente tem a nossa primeira noção, né, para diferenciar divisível e divisor. Tá? Então quando você vai falar de divisibilidade, né, e vai usar essas duas palavras, você tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Você vai falar divisível por, né? Ou então é divisível, é divisor de. Tá? Então você está querendo você está querendo falar a mesma coisa, só que de maneiras diferentes. Então como é que você vai falar? Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, né? Dado o primeiro exemplo da divisão exata. No primeiro exemplo, né, a gente viu que eu posso dividir o 10 por 5, né, igualmente, né, 2 para cada um, e sobra nada. Então, essa foi uma divisão exata. Então, quando isso acontece, né, eu posso dizer duas coisas. Até o momento, né, a gente pode dizer duas coisas. Eu posso dizer que o 10 eu vou trocar aqui de cor, tá? Divisível por, né, eu coloquei lá em cima, o por 5. Tá? 10 é divisível por 5. Pois 10 dividido por 5
deixa resto zero. Tá? Essa é uma maneira que eu posso dizer, que eu posso falar, né, a respeito dessa divisão. Eu dividi 10 por 5, deu 2 exatamente para cada um, não sobrou nada. Então eu tenho que essa divisão é exata, porque o resto deu zero. E aí eu posso dizer, né, com outras palavras, que o 10 é divisível por 5, né, justamente pelo que a gente viu, né, porque a divisão de 10 por 5 deixa resto zero, certo? Só que isso aqui, tá, eu posso dizer essa mesma ideia de uma maneira diferente, usando a palavra divisor, tá? É a mesma coisa, tá? Eu vou só mudar a palavra. Então, você está dizendo a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Só que quando você vai mudar, você tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. Divisor de... Nesse caso, você viu que a divisão de 10 por 5 deu exata, não foi assim? Então, você vai dizer que 5 é divisor de 10. Né? Então você percebe aqui que teve uma troca de posição, né? E aí a explicação é a mesma, né? Pois 10 dividido por 5 tá a mesma coisa, etc. Tá? A explicação é a mesma, né? 10 dividido por 5 deixa resto zero. Só que aí você observa, né, a troca de posição aqui, né? O 10 aqui é divisível por 5 e aqui o 5 é divisor de 10. Quer dizer a mesma coisa, né? Só que a gente está falando isso com palavras diferentes. Professor Inácio, por que isso acontece? Basicamente é o seguinte, pessoal. Lembram, né, da nossa divisão? Vou pegar aqui a divisão, né, o 10 por 5. Vou colocar lá naquela chavinha, né, que a gente faz. A gente viu que dá 2, né? 2 vezes 5 dá 10. Menos 10 não sobra nada, não é assim? Aqui a gente tem que destacar 4 elementos, não é assim? O primeiro elemento é o número que eu divido. No caso aqui o 10. Como é que eu chamo o 10? O 10 eu chamo de dividendo, né? Nesse caso o 10 é o dividendo, porque ele é a quantidade que eu quero dividir, né? 10 coisas. O 5, vou trocar aqui de cor. O 5 eu chamo de divisor. Ó, aqui, divisor, estão vendo? 5 eu chamo de divisor. O que quer dizer o divisor, né? É em quantas partes, né? Ou então para quantos grupos, né? Ou então quantos grupos eu quero formar. Eu tenho, né, no dividendo a quantidade de coisas que eu quero dividir. E o divisor vai me dizer quantos grupos eu quero formar, ou então para quantos grupos eu quero dar. Quantas partes, né, eu quero distribuir essas coisas, certo? Aí, né, o resultado aqui que deu para a gente, né, a quantidade de grupos que eu vou conseguir formar, ou a quantidade de objetos que eu vou conseguir distribuir, né, de maneira igual para cada um, a gente chama de quociente. Certo? No caso aqui o quociente deu 2, né, porque essa é a quantidade igual que eu posso distribuir para cada uma das 5 pessoas, aquelas 10 coisas que eu tinha, né? E a gente viu, né, que nesse caso a divisão, né, admitiu um resto zero. Esse númerozinho aqui que sobra é o que a gente chama de resto, que é justamente, né, quantos dos objetos que eu tinha no início vão sobrar depois de eu fazer, né, a divisão justa, né, a máxima divisão justa possível. Não é assim? No caso aqui foi 2 para cada um. Pronto, então na hora que você lembra desses 4 nomezinhos, né, aí você tem, né, maior chance, né, de entender isso daqui. Vai ficar mais fácil de entender. O 10 é divisível por 5, né? Então o 10 divisível por 5. O caso aqui, né, quando eu usar a palavra divisível, quem vem primeiro é o dividendo, né? Quem vem primeiro é o dividendo. Porque essa é a quantidade que eu quero dividir por essa quantidade. É por isso que vem o por depois de divisível. Eu não posso dizer que 10 é divisor por 5, né? Não faz sentido isso. 10 é divisível por 5. 10 é dividendo do divisor 5, certo? Então, o divisível, né, é o número que eu quero dividir pela quantidade que eu quero dividir, certo?
Quando aparecer a palavra divisor, ou quando você usar a palavra divisor, é justamente o divisor, né? Até coincide aqui, justamente porque eu estou falando isso, né? É quem vem primeiro. O 5 é divisor de 10. Ou seja, eu posso dividir o 10 por 5, que a divisão é exata. Não é assim? Então, essa é a diferença, pessoal, tá? Entre a palavra divisível e divisor. Eu estou falando aqui a mesma ideia, não estou dizendo a mesma coisa. Eu estou dizendo que a divisão de 10 por 5 é exata, só que eu estou falando aqui, né, da maneira usando a palavra divisível. 10 é divisível por 5. Eu estou dizendo que 10 dá para dividir por 5. E aqui eu estou dizendo que 5 é divisor de 10. Eu estou dizendo que 10 dá para dividir por 5. Então, eu estou dizendo a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Certo? E sempre, né, que você vê essas palavrinhas, né, em frases, né, em textos das questões do livro, né, vocês vão ter que lembrar dessas noções. Tá? Então, é basicamente isso que vocês têm que entender. Aqui, nesse exemplo da divisão não exata, né, que a gente teve. Deixa eu pegar mais uma folha. A divisão que a gente colocou no segundo exemplo, né, foi uma divisão não exata de 11 dividido por 5. Né? Então, nesse caso, o 11, né, é o nosso dividendo, o 5 é o nosso divisor, o 2 é o nosso quociente, né, assim? E o 1, né, agora foi o nosso resto. Restou alguma coisa, restou um objeto. Tá? Nesse caso, a divisão é não exata. Então, por isso que a gente afirma isso. Eu posso falar disso usando as palavras divisível e divisor também. Só que agora vai aparecer um não na frente. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, né? 11, né? Aí eu coloco aqui de outra cor. Não é divisível por, né? Então a palavra divisível pede um por. Aí eu continuo. 11 não é divisível, no caso aqui a gente tentou dividir por 5, não foi? Então 11 não é divisível por 5. Aí eu explico, né? Pois 11 dividido por 5, vou escrever aqui embaixo, deixa resto 1. Né? No caso 1 é diferente de 0. Tá? Qualquer número que não seja 0, a divisão a gente diz que é não exata. Né? Ou então eu digo com essas palavras aí. Eu coloquei aqui a divisão não exata. Ou então eu posso falar de divisão não exata, né, usando as palavras divisível e divisor. Nesse caso, como é que eu falo? Eu falo assim: 11 não é divisível por 5. Ou seja, eu não consigo, né, dividir exatamente 11 objetos em 5 grupos, né? Ou em grupos de 5, ou então para 5 pessoas, de maneira justa e exata, né? Porque vai sobrar um objeto. Tá certo? Então, eu posso falar, né, desse fenômeno, né, desse fato, usando divisível, só que nesse caso é não divisível. E, né, no caso do divisor, eu posso falar do mesmo jeito, só que agora é só trocar a ordem, né? Eu quero falar, né, que a divisão de 11 por 5 não é exata. Só que eu não quero usar divisível, eu quero usar divisor. Então, o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que 5, vou escrever de vermelho, 5 não é divisor. Aí o divisor pede um de, né? Divisor de, e aí você continua. Divisor de 11, pois, né, a mesma explicação de cima. Pois 11 dividido por 5, né, deixa resto, etc. Certo? Pois 11 dividido por 5 deixa resto 1. Um resto que não é 0, né? Assim, então, restou alguma coisa. Tá certo, pessoal? Então, acredito que dê para vocês entenderem bem essas ideias, tá? De divisível por, né, e divisor de. As duas palavras, né, divisível e divisor, estão falando, né, do fenômeno da divisão, da operação de divisão. Né? Então, eu quero falar que a divisão foi exata. Né? Então, eu posso usar a palavra divisível ou eu posso usar a palavra divisor. Se eu usar divisível, quem vem primeiro é o dividendo, né? A quantidade que eu vou dividir. Quem vem depois, né, do por, no caso, é o divisor, né? Que é o número pelo qual eu vou dividir, né? A quantidade de vezes que eu vou dividir.
certo? Inácio, não quero usar divisível, quero usar divisor. Então é só trocar a ordem. Coloca primeiro o divisor, né? E depois coloca o dividendo. 5 é divisor de 10, porque a divisão de 10 por 5 é exata, certo? E a mesma coisa, né, eu posso fazer no caso, né, das divisões não exatas. Se eu quero dizer que a divisão de 11 por 5 não é exata, eu posso falar assim, né? 11 não é divisível por 5. Por que 11 não é divisível por 5? Aí tem a explicação, né? Porque a divisão de 11 por 5 deixa resto 1. E a gente sabe, né, que a divisão exata deixa resto 0, certo? Ou, né, eu posso trocar a palavra divisível pela palavra divisor, só que aí, né, eu tenho que trocar a posição do dividendo e do divisor, né? Então, eu vou dizer que 5 não é divisor de 11, né? Porque 11 dividido por 5 deixa resto 1, que não é 0, tá certo? Então, é basicamente essa, né, a ideia que a gente tem. Tranquilo? Bem, continuando, pessoal, né, a nossa aula, a gente tem os critérios de divisibilidade. Certo? Vou deixar essa folha para cá. Vamos falar agora, né, dos critérios. Quando a gente fala de divisibilidade, pessoal, né, a gente está falando isso aqui, de ser divisível por, né, ou ser divisor de. Então, a pergunta é a seguinte, né, o que motiva a gente para estudar os critérios, né, é o seguinte: tem como saber, né, se a divisão de uma quantidade de coisas, né, por uma determinada quantidade vai ser exata ou não? Mas será que tem como saber se uma divisão é exata sem fazer a divisão? Essa é a pergunta, tá? Tem como saber a divisibilidade? Divisibilidade sem efetuar a divisão? Certo? Em outras palavras, né, que eu estou querendo perguntar para vocês é o seguinte: eu dou para vocês dois números, né? Um que você vai dividir e outro pelo qual você vai dividir. Aí eu quero saber, nessa divisão é exata, né? Eu não quero saber a resposta, não quero saber o quociente. Eu só quero, né, se você me diga se o resto é 0 ou não. Né, se a divisão é exata ou não. Isso é bem interessante da gente pensar, né? Porque não pular, né, um cálculo sem precisar fazer o cálculo é bem interessante. Né? Porque a gente fica sabendo de um fato sem precisar testar a operação, né? Então isso é um critério, tá? Na verdade essa pergunta é que nos leva a um critério. E o que é um critério? Um critério é um conjunto de condições, né, de características, tá, que a gente vai observar nos números, que vão me permitir saber se a divisão é exata ou não. Professor, tem como saber se a divisão por qualquer número é exata? Não, mas tem alguns números específicos, tá? Alguns números bem comuns, né, que a gente tem como saber se a divisão é exata. Tem como a gente saber, né, se a divisão por 2 é exata, tá? Então a gente vai ver os critérios, tá? A gente vai ver os critérios do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 8, do 9, do 10. Aí quando você entende o do 10, você entende o do 100, o do 1000 e etc. Que são todos parecidos. Tá? Então o que eu coloquei para vocês, tá, são divisores, né? São quantidades pelas quais eu vou dividir. Tem como saber se uma divisão por 2 é exata sem fazer a divisão? Tem. Tem como saber se uma divisão por 3 é exata sem fazer a divisão? Tem. Tem como saber se uma divisão por 4 é exata sem fazer a divisão? Tem também. E assim vai. Para todos esses divisores aqui que eu coloquei para vocês, tem, né, um critério, tem uma característica, né, a respeito do dividendo, que você pode observar e falar para o professor, né, ou para a pergunta rapidamente, sem fazer a divisão. Então o professor pergunta: dá para dividir tal número por tal? Se um desses números for esse aqui, né, e você souber o critério, dá para saber. Vamos começar pelo critério por 2.
Vamos ver, né, quais são os critérios do divisor 2. Né, que é uma divisão por 2, né, assim? Se vocês quiserem acompanhar pelo livro de vocês, pessoal, tá? Isso aqui tá lá na página 106. 106 do nosso livro didático do sexto ano, tá bom? Bem, pessoal, né? A do 2 é bem tranquila. Acho que até alguns podem ter reparado nisso, né, sem nem perceber com clareza, né? Mas você vai saber se um número é divisível por 2 olhando para o último algarismo, né? Para o algarismo das unidades. Como assim, professor? Vou colocar aqui para vocês. Ó. Se o algarismo, né? Vou colocar assim, o algarismo das unidades for par, vou colocar aqui em vermelho. Se os algarismos das unidades, né? Se o algarismo das unidades for par, o número é divisível por 2. Olha que legal, vou até colocar aqui uma exclamação. Você não precisa olhar para o número inteiro, né? Para o número que você quer dividir como um todo. Você vai olhar só para o último algarismo, né? Que é o algarismo das unidades, certo? O primeiro da direita, né? É o primeiro daqui. Então, por exemplo, vou colocar um número bem grande, tá? Não tão grande por enquanto. Vamos lá, 532. É divisível. É divisível. É divisível por 2. Ou seja, né, o que a questão está perguntando para a gente é: se eu tentar dividir 532 objetos, olha a quantidade, né? 532 objetos para 2 pessoas, né? Ou então em grupos de 2, essa divisão vai ser exata? Professor, eu tenho que fazer a divisão para fazer isso, né? Eu preciso dividir 500 por 2 e ver se o resto dá zero. Não precisa, pessoal, né? O critério é justamente para isso, para você evitar de fazer a divisão. É só você observar o seguinte: o que é que o critério diz? Eu vou olhar para as unidades. Olha para as unidades. Que é unidades? 2. 2 é par ou é ímpar? É par. Né? Então, eu sei, né, que o número todo, o 532, é divisível por 2. Então, a gente sabe que sim. A resposta para essa pergunta aí, né, sem fazer a divisão, é sim. Pois 532, né, termina no caso, né, da esquerda para a direita. Ele começa, né, com 2, mas vamos falar termina, tá? Termina com 2. E 2 é par. Certo? Que é par. Então tá aí. Eu nem fiz a divisão, né? Eu nem tentei dividir, nem armei a continha de 532 dividido por 2. Mas, né, eu já posso garantir para vocês, né? Vocês já podem garantir para mim também, que essa divisão é exata. Ou seja, né, que 532 é divisível por 2. Ou então, né, como a gente viu agora, por 2 é divisor de 532. Certo? A divisão vai sim dar exata, porque o critério, né, do 2 está dizendo isso para mim. Tá? Isso acontece para qualquer número. Tudo bem? Só para esclarecimento, pessoal, tá? Como a gente vai olhar só para um algarismo, né, o algarismo das unidades, então a gente tem que ver, né, que se a terminação, quando eu falo, né, terminar da esquerda para a direita, tá? Terminar com o número par, então você vai ver, né, basicamente se a terminação se termina em 0, se termina em 2, em 4, em 6 ou 8, né? Porque aí já começa a repetir de novo, né? 0, 2, 4, 6, 8. Se terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9, você já sabe que a divisão não é exata, certo? Agora, se terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, a divisão do número por 2 é exata, tá? Então, esse aqui é o critério, né, do divisor 2. Tudo bem? Bem legal, né? Vamos ver agora o divisor 3, né? O 2 já foi. Vamos ver o divisor 3.
quando é que eu posso dizer, né, que o 3 é divisor de um número, ou então que um número é divisível por 3 sem precisar armar a continha? É bem interessante, pessoal. O critério do 3 é um dos que eu acho mais legal. Tá? Se, né, o critério é esse aqui, a característica do número é essa. Se a soma, olha que legal, se a soma dos algarismos for divisível por 3, o número será também. Ok? Então, o que o critério diz, pessoal, é se a soma dos algarismos for divisível por 3, o número também será. Como assim, professor? Ó, qualquer quantidade, né, ela vai ser expressa por meio de algarismos, certo? Por exemplo, aqui eu tenho 532. Os algarismos são 5, 3 e 2. Aí, né, eu quero saber se 532 é divisível, nesse caso agora, né, por 3, ou se o 3 é divisor desse número. Como a gente está tentando estudar critérios que me permitam não fazer a divisão, né, então o critério do 3 é bem interessante. Como eu disse, né, é um dos que eu acho mais interessantes. Que é que você vai fazer somente a soma dos algarismos. Olha que legal. Vamos pegar esse mesmo número, né, o 532. 532. Agora eu quero saber se ele é divisível por 3. Estou perguntando, né? Ele é divisível por 3? Ou então o 3 é divisor de 532? Ah, professor, eu tenho que fazer a divisão, ver se o resto dá zero. Se der zero, é divisível ou é divisor. Se não, não é divisível, não é divisor. Negativo. O que a gente está vendo aqui são maneiras, né, de evitar fazer o cálculo. Então, o que é que o critério diz? Né? A soma dos algarismos for divisível por 3, né, o número será também. Olha que legal. Os algarismos são 5, 3 e 2. Né? Então, o critério pede para eu somar esses algarismos. Então, eu vou somar 5 mais 3 mais 2. Isso aqui dá quanto? Vamos somar. 5 mais 3 dá 8. Né? 8 mais 2 dá 10. Então, a soma, né, resultou em 10. A soma dos algarismos. Aí, né, o critério diz: a soma é divisível por 3? Eu percebo que quando você soma os algarismos, o número que você vai verificar se é divisível é bem menor. Aí você pode fazer teste de cabeça. 10 é divisível por 3? Eu consigo pegar o 10, a quantidade de 10, e dividir exatamente para 3 pessoas ou em grupo de 3? Né? Não. Eu não consigo pegar 10, né, e distribuir em grupo de 3. Né? Se eu pegar 3, 6, 9, sobra 1. Né? Então eu consigo dividir, não consigo dividir em grupo de 3. Né? Ou então em 3 grupos. Tá certo? E, pessoal, o interessante também é que você pode continuar aplicando o critério nos resultados que você for encontrando. Porque o critério diz, eu quero saber se a divisibilidade é uma condição da soma. Eu quero saber se é por 3, se a soma também for. Então, eu estou querendo saber o 532. 532 somou 10. Aí eu tenho que saber se o 10 é divisível por 3. Só que como o 10 tem 2 algarismos, eu posso somar para ver. Eu vou somar agora o 10. O 10, os algarismos são 1 e 0. Só que 1 mais 0 dá 1. E 1 tem apenas um algarismo, né? Agora eu consigo perceber com mais facilidade que a divisão não é exata. 1 não é divisível por 3. Não é, tá? Vou colocar aqui em vermelho para vocês, não é. Tá? Então, eu concluí o seguinte: como eu sei que 1 não é divisível por 3, por que 1 não é divisível por 3? É porque eu tenho uma coisa, né, um objeto,
e aí eu quero dividir esse objeto para 3 pessoas, né? Uma divisão justa não me permite quebrar esse objeto, né, em 3 e repartir para as pessoas, né? Porque isso aí já é fracionar, né? Que a gente vê com o estudo das frações. O que eu quero é repartir, né? Então eu só consigo dar esse um objeto para uma pessoa. 2 vão ficar sem, então não dá para dividir. Como 1 não dá, aí eu concluo agora de trás para frente. O 1 não dá, o 10 também não dá, e se o 10 não dá, o 532 também não dá. Entenderam o processo? Então, o 532 é divisível por 3? Não, porque a soma dos algarismos deu 10, a soma dos algarismos de 10 deu 1, né? E o 1 eu sei que não é divisível por 3. Então, se o 1 não é, o 10 não é, e por consequência, né, o 532 também não é. Então, eu sei que a resposta aí para essa pergunta é não. Eu não consigo dividir exatamente 532 objetos para 3 pessoas, né? Ou então em grupo de 3, certo? Para ilustrar, pessoal, isso a gente pode até fazer a divisão, né? Vamos tentar fazer a divisão. Vou pegar aqui outra folhinha e vamos ver, né? Vamos pegar o 532 e vamos tentar dividir por 3, né? 532 dividido por 3, né? Então vamos usar agora as nossas regrinhas de divisão. Posso partir aqui, né? 5 dividido por 3 cabe apenas uma vez, né? Porque 2 já daria 6, passava. Ficam então 2, né? Sobra 2. 2 não dá, eu baixo esse 3. 23 por 3, você pode fazer a tabuada do 3, ou então lembrar, né, que 7 vezes 3 dá 21, então aqui ainda sobra 1. Ou melhor, deve ser 21, né, que sobra 2. Sobra 2. E baixa esse 2 aqui, né? Porque 2 não dava, né? Então 22 por 3 de novo dá 7, que vai dar 21. E sobra 1. Olha que legal. Divisão não exata. Restou alguma coisa, né, que não é zero. Então a divisão não é exata. Consegue entender o que eu fiz? A gente concluiu, antes de fazer a divisão, que, né, essa divisão aqui não é exata. Ou seja, ao tentar dividir 532 por 3, a gente não vai conseguir obter resto zero. O resto aqui vai ser 1. Né? Porque a gente viu aqui, ó, seguindo o critério, né, que a soma dos algarismos deu um número não divisível por 3. Só para fechar, nós vamos ver um exemplo em que isso acontece. Por exemplo, será que o número 411 é divisível por 3? E aí, pessoal, sim ou não? Né? Sem fazer a divisão, né? Como é que eu sei se esse número, né, se essa quantidade é divisível por essa quantidade, né, por 3? Seguindo o critério, né, eu tenho que somar os algarismos, né? Então vamos olhar aqui, solução, né? Vamos solucionar isso aí. Sem fazer a conta de divisão, né? Então vamos lá. Quais são os algarismos de 411? É 4 mais 1 mais 1. Certo? 4 mais 1 dá 5 e 5 mais 1 dá 6. Olha que legal. 6 é divisível por 3? É. 6 é divisível por 3. Eu consigo dividir 6 por 3. Eu não estou perguntando isso. Eu estou afirmando. 6 é divisível por 3. Eu estou exclamando isso. 6 é divisível por 3. Então, se o 6 é divisível por 3, o critério me diz, né, que o número formado aqui, 411, também é. Tá certo? 6 dividido por 3 dá 2, né? Então a divisão é exata. E, portanto, 411 também é divisível por 3. O professor faz o cálculo para ver se realmente bate, né? Para ver se tirar a prova. Vamos fazer. Vamos fazer 411, né, dividido por 3. Então,
Vamos chamar isso aí de prova, né? Vamos realmente mostrar que, de fato, o 3 é divisor de 411, né? Então, vamos pegar aqui, quebrando aqui no 4, né? A gente fica 4 por 3 dá apenas uma vez. 1 vezes 3 dá 3. E 4 menos 3 dá 1. É assim? 1 não dá, baixa esse segundo 1, 11. 11 por 3, né? Vai dar aí 3 vezes, né? 3, 6, 9, 12. Então, apenas 3. 3 vezes 3 dá 9. 11 menos 9 dá 2. Né? Agora eu baixo esse 1. Fica então 21. E olha que legal. 21 por 3, né? É 7. Que dá 21. E portanto, olha que legal. Resto 0. Divisão realmente é exata. Tá? Divisão exata. Legal, né? Então, percebam o que eu fiz aqui para vocês. O que a gente está tentando mostrar, o que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte. Nós temos, né, agora condições de saber se um número é divisível por 2 ou por 3, né? A gente viu até aqui só. Seguindo aqueles critérios que a gente viu, né? O 2, eu vou olhar para o número das unidades. Esse número, pessoal, é divisível por 2? Você olha para a unidade. A unidade é quem? É 1. 1 é ímpar. Então, esse número aqui não é divisível por 2. Ok. Não preciso fazer a conta, né? Eu já sei disso. Aí, por 3, como é que a gente faz? Né? Por 3, o critério diz que eu tenho que somar os algarismos, né? Todos os algarismos do número, e verificar se o resultado dessa soma é divisível por 3. Eu somei aqui 4 mais 1 deu 6. 6 é divisível por 3. Então, né, pelo critério, esse número também é. Então, aqui a gente viu, né, que o resto realmente tem que dar 0. E aqui, né, a gente só provou realmente que o resto de fato é 0. Tá vendo? A gente fez a divisão, né, direitinho. Deu 137 para cada um, né? E sobrou nada. Se sobrou nada, a divisão é exata, né, como a gente tinha visto aqui em cima. Tá certo? Bem, a gente para por aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? No próximo vídeo a gente continua com os próximos números, né? 4, 5, 6, ok? Com os critérios. Até o próximo vídeo, pessoal.